Com as circunstâncias atuais em Angola, é importante abordar os desafios complexos que impactam diretamente a economia das famílias angolanas. Sem mais delongas, antes mesmo de entrar no tema que nós aqui propusemos para abordar, queremos entender o que é a Assembleia Nacional e qual é a função do deputado nesta instituição. Bem, mais uma vez, obrigado. A Assembleia Nacional é um dos pilares dos três que constituem o Estado angolano. Portanto, nós temos o poder executivo, o legislativo e o judicial. A Assembleia Nacional, a tarefa principal da Assembleia Nacional, ou seja, tem três tarefas essenciais: legislar, fiscalizar e representar politicamente o cidadão. Legislar é para a criação de normas jurídicas, por duas vias. A primeira, projeto de lei, iniciativa dos deputados, ou seja, são os deputados que propõem. Proposta de lei pelo Presidente da República. Portanto, essas duas vias para a criação de normas jurídicas. Portanto, aqui o deputado exerce a sua função legisferante. Uma outra função é a de representar politicamente o cidadão. Quando o cidadão vai às urnas, deposita o seu voto à UNITA, está a emprestar o seu poder ao cidadão que vai ser eleito pela lista da UNITA para representá-lo politicamente. Dali, a necessidade do deputado estar em permanente contacto com o cidadão, no sentido de ir buscar dele as suas ansiedades e representá-lo na Casa das Leis. Função fiscalizadora. A Assembleia Nacional, a função mais importante que ela tem é a de fiscalizar a ação do Executivo para conferir maior transparência na governação do país. Portanto, a Assembleia Nacional ainda é o espaço por excelência de se fazer política, do diálogo político entre todas as forças. A Assembleia Nacional é o espaço que possibilita que depois de uma eleição ninguém perca tudo e ninguém ganhe também tudo. Todos os partidos que conseguiram se fazer eleger conseguem estar representados num dos pilares do poder. Portanto, esta é a explicação que eu tinha para fazer como início do nosso debate. Muito bem. Nós depois de eleito em 2017, João Lourenço volta a ser investido ao cargo de Presidente da República de Angola. Sim, pode, embora não temos uma lei capaz de regular a iniciativa do cidadão. Mas pode. Pode, sim, senhora, pode. Nos termos da Constituição, pode. No entanto, precisa de ser regulado, que ainda não temos esse instrumento capaz de regular. Mas há uma outra forma, e o grupo parlamentar tem ensaiado este instrumento, é dos grupos parlamentares auscultarem os cidadãos, grupo de cidadãos, que podemos considerar a sociedade civil, e dela ir buscar contributos quando nós apresentamos os nossos projetos de lei. Muito bem. Senhor Deputado, quantas comissões tem a Assembleia Nacional e como os cidadãos podem... Depois de eleito em 2017... Não é tão acompanhado assim pelo cidadão, porque elas são comissões de trabalho especializado em função da matéria em causa. Quando o Executivo propõe aos grupos parlamentares, propõe determinadas normas jurídicas, elas são direcionadas às comissões de trabalho especializadas, em função da natureza. Por exemplo, iniciativas ligadas às autarquias, vai para a 4ª comissão. Intervém de forma direta a 4ª e a 1ª comissão. Poder local e assuntos jurídicos. O cidadão, quando tem uma determinada reclamação, temos a 10ª comissão.
que é de reclamações e petições. Portanto, são 10 comissões. Como é que o cidadão pode estar dentro daquela Assembleia e acompanhar os trabalhos dos deputados numa determinada plenária? Bastará solicitar os bons ofícios da Secretaria-Geral da Assembleia Nacional para que, no dia em que a Assembleia se reúne, então, te é autorizada a entrada num espaço que está acima do plenário. O que é o plenário já agora? É o órgão máximo da Assembleia Nacional, que decide, é o órgão máximo da Assembleia Nacional, onde estão reunidos os 220 deputados para tomarem decisões em nome do... De eleito em dois dizer, por que razão os cidadãos têm a percepção de que os deputados gastam muito no erário público? Bem, eu penso que o direito da indignação é assistido a qualquer cidadão. O direito da indignação. Perante a situação atual do país, de penúria total, considero normal a indignação dos nossos compatriotas. Muito normal. E também não quero usar este espaço para justificar em causa própria, advogar em causa própria. O que eu lhe posso dizer é que o Executivo, por via dos seus órgãos satélites, tudo faz para desprestigiar o órgão Assembleia Nacional, onde estão representadas todas as forças políticas. Aliás, quando se fala do deputado em Angola, o deputado é o cidadão eleito pela lista da UNITA. Portanto, não há aqui receios de queimar o deputado em esta pública, porque no final quem fica prejudicado é o deputado da UNITA. Bastará, quando há uma crise ligada à Assembleia Nacional, os deputados que são mais solicitados para prestar esclarecimentos são os deputados da UNITA. Deixe-me dizer que a política em si, feliz ou infelizmente, é uma atividade que encerra vários custos financeiros para a sua realização. E, como disse no início, no atual contexto financeiro, é normal que as pessoas se indignem. É normal. Mas eu acho que isso não passa de propaganda do regime para desprestigiar os deputados. Muito bem, vamos agora procurar entrar um pouco mais na situação social e económica das famílias angolanas, que é o tema que nós sugerimos. Eu gostaria de ouvir a opinião do deputado, o comentário do deputado sobre qual é a situação social e económica das famílias angolanas. Bem, nós podemos considerar que Angola encontra-se numa situação de precariedade. De precariedade na medida em que, primeiro, o maior número de famílias angolanas não se encontram no mercado formal de trabalho. Estão desempregadas. Estando desempregadas, são incapazes de ir buscar recursos para sustentar as suas casas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, aquelas que têm emprego, a nossa moeda encontra-se completamente desvalorizada e é incapaz de cobrir as necessidades básicas das famílias. Eu explico. Imagina um cidadão que ganha 50, 40 mil kwanzas ou até 70 mil kwanzas. O saco de arroz está de 25 quilos, está a 24 mil, 25 mil kwanzas. Uma caixa de concha, e não de frango, porque há aqui diferença, a caixa de concha está a 17 a 20 mil kwanzas. Já a de frango está a 50, 70 mil kwanzas. Portanto, há salários que nem uma caixa de frango consegue cobrir. Qual é a solução que as famílias encontram? Fazer sócia. Fazer sócia que nem sempre resulta. Mesmo fazendo sócia, as famílias são incapazes de cobrir as necessidades básicas, nomeadamente a compra de material escolar para os filhos, alimentação, táxi e outras necessidades. Por um lado,
As famílias encontram-se numa situação bastante difícil, como eu disse. Por outro lado, temos um presidente da República que volta e meia dá-se ao luxo de gastar somas avultadas para as suas necessidades ligadas a viagens. Não sei se eu chamaria isso a diplomacia econômica, a diplomacia política, mas o senhor presidente tem estado, eu consideraria mesmo, a insultar os angolanos. Imagina o seguinte, eu vou aqui ditar alguns gastos, segundo o Clube Capa, publicou o Clube Capa, ligado às viagens do senhor Presidente da República. Gastos em viagens do Presidente da República no exterior, em 7 países, em 2023, foram de 44 milhões de dólares. 44 milhões de dólares. Só para a viagem das celebrações do 25 de Abril em Portugal, foram 300 mil euros para a acomodação da comitiva do Presidente Lourenço. A viagem às Ilhas Seychelles, com 33 membros da família, custaram 5 milhões de dólares, fonte Clube Capa. Acabei de citar o Clube Capa. Para um país onde há famílias que não conseguem fazer uma refeição ao dia e temos um presidente a fazer gastos elevados. Gastos elevados. Um país onde tens o sistema sanitário a entrar em ruptura, tens um presidente a fazer gastos bastante avultados. Nós temos, nesse momento, falta de verbas para os nossos hospitais, para manter os nossos doentes nos hospitais. Temos pessoas que estão em junta médica na África do Sul e noutros países, sem condições de se manterem nesses países, muitos a perderem a vida. E tens um presidente a fazer gastos elevados. Tens ainda um presidente que volta e meia aprova créditos adicionais para a Presidência da República, para a Casa de Segurança ou a Casa Civil do Presidente. Imagine só, o Presidente recentemente aprovou um crédito adicional para a Casa Militar de 43 milhões de kwanzas, para além dos 202,4 mil milhões previstos no OGE de 2024. Num outro decreto, aprovou 45 milhões de kwanzas para a Secretaria-Geral da Presidência da República, para além dos 25,3 mil milhões de kwanzas previstos no OGE 2024. Fonte Novo Jornal. Mas estes números que o Sr. Deputado apresenta, como é que surgem? Diz-se que nós estamos em crise profunda, mas não, aparecem... As prioridades estão invertidas. Significa que nós temos um executivo de gente bastante vaidosa e gente sem, eu diria mesmo, sem alguma noção da governança e do que é gerir o que é de todos nós. Inverteram as prioridades. A prioridade devia ser conferir dignidade às famílias angolanas. Eles não fazem. Eles dão prioridade a questões ligadas a gastos supérfluos. Viagens, que eventualmente considerem diplomacia política ou econômica. O MPLA não pode alterar o atual quadro administrativo de Angola. E explico, por uma razão muito simples. Para o MPLA fazê-lo, tinha que apresentar em sede da campanha eleitoral, tinha que fazer parte das suas propostas de governação. Olha, no ano X, em 2024 e 2023, nós vamos fazer uma alteração administrativa. Vamos dividir a província de Luanda, vamos dividir a província... Isso tem que estar no manifesto eleitoral. Para quê? Para ser conferida a legitimidade do cidadão por via do voto. O MPLA não consultou o cidadão de Luanda, não consultou tantas outras províncias para fazer a divisão administrativa. Portanto, sobre a divisão administrativa há muito que se diga.
Por exemplo, o MPLA perdeu em Luanda. E eu questiono, com que legitimidade, como perdeu em Angola, só estou a citar, com que legitimidade o MPLA tem de dividir a província de Luanda? Consultou quem? Consultou a UNITA, dialogou com a direção da UNITA, houve um referendo, escutou os cidadãos, o que é que se passa aqui? Ou acordaram, foram para o Comitê Central e decidiram dividir a província de Luanda. E vê o insulto e o abuso de poder. Eles fazem o anúncio no final de uma reunião do BP. Não pode. O MPLA não pode decidir sobre o futuro de Angola. No mínimo que fosse o anúncio fosse feito por um órgão de Estado, Conselho de Ministros, Assembleia Nacional e tantos outros. Não é o BP que vai nos informar sobre a divisão administrativa de Luanda. O MPLA perdeu Luanda, como perdeu o Zaire, como perdeu o país. Mas tem que ter mais respeito aos eleitores. Portanto, sobre este assunto, eu acho que há muito que se diga. E eu acompanhei atentamente o discurso do presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, que fez exatamente as mesmas questões. Com que legitimidade o MPLA quer dividir? Consultou quem? E muita coisa sobre isso, há muita coisa que se diga. Portanto, não é um assunto que se começou, nem um assunto que vai se acabar tão cedo. Muito bem. Estão a surgir muitas questões e nós vamos fazer os possíveis de ler uma boa parte. O Fernando Cameco escreveu: o Ambo cala a banda, por favor. Pergunta ao deputado Equiqui se é real a informação de que a província... pronto, esta questão que estava já a responder. Quero que já está esclarecido. Senhor deputado, qual é a posição da UNITA? Bom, muita gente está mesmo interessada sobre esta questão da divisão de Luanda. Mas nós vamos a questão avançar. Da divisão de Luanda foi manifestada publicamente pelo presidente do partido. Muito bem. Agora, no sábado, quando das comemorações dos 52 anos de existência da Lima, organização feminina do nosso partido. Portanto, nós temos um posicionamento claro. Primeiro, queremos saber com que legitimidade o MPLA quer fazer isso. O MPLA apresentou no seu manifesto eleitoral para alterar, para dividir a província de Luanda. Se apresentou, traga-nos os resultados. Portanto, isso é muito simples. Muito bem. Lá mais para frente vamos olhar para as questões que os nossos internautas estão a mandar para nós. Eu pergunto, depois de ser visto, de nós estarmos a ver essa questão atual da situação social e económica do país, como podemos fortificar a economia das famílias com uma moeda fraca? Essa é a questão que eu coloco. Eu penso que para fortalecer a economia familiar é assim. Sim, a economia das famílias. A economia das famílias, ou para fortalecer o poder, eu diria talvez, para fortalecer o poder de compra das famílias, a primeira medida era efetivamente resolver a questão da valorização do Kwanza. O Kwanza está completamente desvalorizado. Mas o que é que faz o Kwanza estar desvalorizado? Quando um país importa tudo, está claro, tem que importar tudo, até palitos de dentes tem que importar arroz, tem que importar óleo alimentar. Angola importa absolutamente tudo. E quando se importa tudo, Angola tem necessidade de divisas. Portanto, como deve saber, tudo no mercado exterior, a compra é por divisas. E Angola não produz quase nada. Para resolver este problema, Angola tem que resolver o seu problema de produção nacional. Primeiro temos que resolver a questão da segurança alimentar. Temos que ter soberania alimentar. Temos que apostar fortemente na diversificação da economia. Temos que apostar fortemente na promoção do turismo. E tantas outras formas de produção nacional capaz de nos levar a exportar. Em vez de importar, nós temos que exportar produtos de Angola para países vizinhos, como é o caso da Zâmbia, é o caso da Namíbia, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Moçambique e tantos outros países, só para citar casos concretos. Por que não falar da Europa? Por que não falar das Américas? Mas temos que ser capazes, temos que ser ousados, como são os outros países africanos. A economia angolana deixou de funcionar, desde a restauração, desde a hotelaria. Os nossos empresários estão em falência total. Estão em falência porque não há incentivo, inclusive, fiscal. O que a AGT tem feito
eu diria mesmo, desencoraja as pessoas a continuarem a investir. Uma economia completamente inflacionada, uma economia frágil, as empresas sem capacidade de produzir, e lá vem a AGT com altas multas, multas elevadas. Lá vem a NIESA com multas elevadas para penalizar outra vez o empresário. Portanto, não há empresa que sobreviva. Não é possível sobreviver a isso. Então, é importante que o Estado encontre mecanismos de impulsionar a nossa economia. Vamos aumentar o salário. Por exemplo, vamos aumentar o salário para 500 mil kwanzas. É uma solução. A UNITA, por exemplo, nas eleições 2017, defendia o salário mínimo nacional de $500, que na altura eram 50 mil kwanzas. Hoje é $500, são 500 mil kwanzas. E a minha questão é, hoje resolve o problema das famílias, 500 mil kwanzas? Não resolve o problema. Não resolve os problemas na medida em que este dinheiro desvalorizou. Então, não é aumentando o salário, podemos até aumentar, mas quanto mais aumentarmos o salário, mais inflacionada a nossa moeda fica. Não precisamos resolver o problema da moeda. Muito bem, nós temos aqui um comentário, uma questão do internauta Stevenay Deusinho. Ele escreve a partir de Luena, província de Mochico. Eu quero ser informado o seguinte: como ficou a questão da destituição do Presidente da República? Bom, a questão da destituição do Sr. Presidente da República segue num curso normal no Tribunal Constitucional. A UNITA começou por remeter o processo na Assembleia Nacional, e o desfecho da Assembleia Nacional todos conhecemos, portanto não vou me debruçar sobre o processo. O desfecho da Assembleia Nacional teve o desfecho que teve, e a UNITA compreendeu que violaram-se vários instrumentos jurídicos, recorreu ao Tribunal Constitucional. E está a correr, vamos esperar, já houve uma resposta, vamos esperar outras, o desfecho disto. E depois do desfecho também a UNITA, como é natural, por via do seu grupo parlamentar, tomará outras medidas e vai informar o cidadão, mas corre. Muito bem. Como é que olha para o elevado número de desempregados no país? Bom, o elevado número de desempregados eu acabei de me referir também no início da nossa conversa. Tu não consegues ter um país com uma taxa de empregabilidade alta quando tens uma economia bastante inflacionada, quando tens uma economia que não atrai investidores estrangeiros, quando tens uma economia que não impulsiona o empresariado nacional. Porque o problema da empregabilidade resolve-se pelo setor privado, nunca pelo setor público, como é o caso que nós vemos aqui em Angola. Só estão todas a ir atrás de uma instituição pública para ter o emprego. Por quê? Porque o privado não oferece segurança no emprego e, vezes até, não existe o privado que está a empregar. Então, precisamos efetivamente atrair maior investimento nacional e estrangeiro. E só a atração de investimento é capaz de resolver o problema da taxa de desemprego elevada, para inversão, de baixa para subir. Se não consegues trazer investidores no país, grandes empresas a montarem fábricas em Angola, fábricas de carro, por exemplo, fábricas de sumo, grandes fazendas que vão transformar os nossos produtos agrícolas, aqui no Uíge, a produção do café, aqui no Cuacocungo, a produção do vinho, no Ambo, a produção do milho, só para citar, no Namibe, a produção, o incentivo do turismo, na Huila, em Benguela, aqui mesmo em Luanda. És incapaz de resolver o problema da taxa de empregabilidade. A faixa litoral de Luanda até Benguela é uma zona extraordinária para pôr aí resorts, hotéis, para turismo. Vê o que é do Benfica até Benguela mesmo, do Benfica, aquela zona toda, até o Sumbe, aquela marginal do Sumbe, a marginal do Benfica, Benguela, vais para o Namibe, terias um investimento em hotelaria bastante elevado e já tinhas um número elevado de angolanos a trabalharem no setor da hotelaria. Vai para o ISE, impulsiona o empresariado estrangeiro e nacional a investir no café. Já terias muita gente a trabalhar neste setor.
Enfim, só para citar. Muito bem, eu vou aqui espreitar um pouco nas duas páginas que estamos ligados. Começo com a página Juventude Avante, vou indo lendo alguns comentários, porque é importante esta interação também. Agora, Sim. também é importante dizer que o Namibe, o problema do turismo no Namibe não é pegar num ilha e comprar camelos no Dubai ou nos Emirados Árabes Unidos e trazer de avião, né? Não é por ali. Primeiro tem que criar condições de estrada, tem que construir hotéis, enfim, quem vai andar naqueles camelos, afinal? Muito bem, muito bem. Se só demonstra que este sim. governo não sabe o que faz, está completamente desesperado, desestruturado, não segue um caderno de encargos aprovados em eleições, vai fazendo as coisas como aquele cidadão que finge ser adivinha e vai enganando, extorquindo gente com pouca fé. Muito bem, eu dizia que vou aqui tentar interagir, ou vamos interagir com a nossa audiência, que está incansavelmente a deixar aqui um comentário. O mais importante também é que deixem mesmo uma pergunta aqui no nosso convidado, porque o podcast é a conversa com o deputado. Então, este é o seu espaço em que o cidadão tem voz para comentar, para questionar aquilo que entender ao deputado aqui no painel. O Dalomba Scott escreveu "Estamos ligados", o Álvaro Epalanga escreveu "líder", o Diniz André escreveu "boa noite", ligado a partir de Dublin, República da Irlanda. O Navita Angolo escreveu "o deputado ao serviço do cidadão", o Gensta escreveu "deputado do povo", a Emanuele escreveu "acompanhando passo a passo a entrevista", Joana Clementina escreveu "espero que convidem também deputados de outras bancadas parlamentares, gostei da iniciativa". O Manuel Luís Marros escreveu "ligado a partir do Bié, município do Andulo", e o Manuel Luís Marros questionou: "Excelência, será que os que nos governam fazem isto porque não sabem ou fazem por mania?" É uma questão do internauta. O da Paixão escreveu: "boa noite, senhora Nelito Equiqui. A minha pergunta concerne o seguinte: a UNITA agora vem com o slogan 2027 é a meta. O que isto quer dizer?" Bom, vamos ainda parar por aqui para dar o intervalo para responder duas questões que aqui consegui apontar. Tem esta da Paixão, que questiona sobre a questão do slogan 2027 é a meta. Vamos começar por responder esta. Bem, eu diria, antes de responder esta questão, permita-me mandar um abraço fraterno e sincero ao Gangsta e ao Jerônimo Incissa, dois jovens angolanos que foram obrigados a abandonar o seu país, Angola, o país que muito amam. Abandonaram porque estavam a ser perseguidos pelo regime do presidente Lourenço, jovens intelectuais, jovens lúcidos que amam profundamente o seu país. Sei que sofrem bastante estando fora da sua pátria. Condição esta que lhes foi imposta pelo regime de Luanda. O meu abraço sincero, a minha solidariedade, e estamos juntos. Por isso é que 2027 deve ser o ano capaz de envolver os angolanos para pôr termo definitivo a este regime que vem oprimindo e humilhando o nosso povo. 2027 é um ano de eleições. Como é natural, a UNITA em 2022 teve um desempenho brutal, extraordinário. A UNITA ganhou a eleição 2022, não haja dúvidas em relação a isso. Ganhou não governando, como escreveu um jornal britânico, o vencedor perdedor, né? O vencedor que não está no governo, pronto, é o que aconteceu conosco, mas por vários fatores que eu não gostaria de voltar a eles. O caminho que a UNITA terá que fazer, tem que fazer, está a fazer até 2027 é um caminho efetivamente de garantir e traduzir a vitória em governação. Não podemos continuar a ganhar eleições e não exercer o poder político, porque hoje, infelizmente, o povo cobra-nos responsabilidades governativas.
Não cobra pouco ao MPLA e cobra mais à UNITA, porque eles dizem, nós votamos em vocês, nós demos o poder a vocês, e se nós estamos a sofrer, a culpa é vossa. Sim, tem razão. Tem razão. Como é que eu, diante de um comentário deste, o que eu direi? Hoje mesmo eu estava a conversar com alguém e a pessoa disse, mas vocês não foram ao governo, porque eu disse, olha, nós tivemos que acautelar muita coisa. E a pessoa disse, mas o povo está a morrer, o país está instável. Então as pessoas colocam várias questões. E se tomassem a decisão, o que é que ia acontecer? Bom, não tomamos, e, portanto, as consequências não são vistas, mas eu acho que foi a decisão mais ponderada, mais sábia, mais moderada, porque nem sempre os extremos constroem. 2027 deve ser efetivamente diferente. Diferente para todos nós, a nossa forma de estar e a nossa forma de agir. Diferente, contribuindo cada um de nós com o seu tijolo para a construção da grande obra de Angola. Estando ali para que ninguém quebre o tijolo. Eu tenho que ser o garante para que ninguém quebre o tijolo. Para que o tijolo, no final, garanta um espaço para os meus filhos, para os meus netos e para todos os angolanos. Esta deve ser a ideia. Não digam o que a UNITA vai fazer, não, digam o que vamos fazer. A UNITA é um instrumento de luta ao serviço dos angolanos, capaz de servir como ponte para a travessia do escuro para o sol. É assim que os angolanos têm que olhar para a UNITA. E a UNITA só chega lá se tiver o apoio dos angolanos. Não cobrem muito a UNITA, façam mais, façamos todos. Não é que não fizeram muito, nem vale a pena discutir isso. Vamos desesperar, vamos parar, vamos desistir. Não vamos desistir, vamos continuar. E tenham certeza que não existe nenhum dirigente da UNITA que não está comprometido com a causa de Angola. Estamos comprometidos com a causa de Angola. Somos um partido que durante muitos anos os nossos adversários rotularam-nos com a guerra, rotularam-nos com sangue. E felizmente o tempo veio provar de que lado a verdade estava. Está aí a provar. Hoje somos acusados de cobardes. No passado fomos acusados de criminosos, né? Porque fizemos guerra. Hoje as pessoas dão razão a Jonas Savimbi porque optou pela guerra. E julgam o presidente Adalberto porque optou pela paz. É o mundo, é assim o povo. Muito bem. Sr. Deputado, a questão dos raptos de cidadãos, desaparecimento de pessoas, enfim, tem sido um dos males que assola a sociedade. Como é que olha para esta situação dos desaparecimentos? Bom, por acaso, faz-me uma questão de um relatório que eu vou começar a ler agora, sobre o tráfico de seres humanos em Angola. Não consigo me debruçar com muita propriedade, porque tive acesso ao relatório ainda hoje, mas é uma realidade que Angola enfrenta e deve fazer face a ela. Portanto, não vou entrar a minúcia neste debate, mas que é um problema que nós vivemos no contexto presente, é real. Muito bem, temos aqui um comentário do internauta José Maleta. Ele escreve: boa noite, meu deputado Nelito Equiqui. Por favor, olha para a Igreja Universal que está na reforma. Hoje os policiais foram à Catedral do Pingo d'Água e tomaram a igreja e deram-nos brasileiros, no tal Bispo Macedo, brasileiro corrupto. Este comentário foi feito pelo internauta José Maleta. O internauta Bonse... Bom, eu gostaria só de fazer um comentário rápido sobre esta questão da Igreja Universal. Eu penso que a Bíblia em si recomenda-nos a andar em união. É quão bom os irmãos andarem em união. A Igreja Universal se reencontra. A Igreja Universal promove a unidade dentro da Igreja. A nova liderança da Igreja não se cansa de aproximar as partes. A nova liderança da Igreja Universal não se cansa de promover o amor. Não pactue com as autoridades do nosso país
quando partem para a agressão contra irmãos vossos, não pactuam. Porque eu sei que eles também foram vítimas no passado. Também levaram pancada por via da polícia. Hoje tem a proteção da polícia. Este regime é divide apenas. E o papel da igreja não é aceitar a divisão, é promover a unidade. Quão bom é os irmãos viverem em unidade. Quão bom vivam em unidade. Muito bem. O internauta Sadraque Salomão escreveu o que a UNITA fará quando o Kwanza... ou seja, o que a UNITA fará com o Kwanza quando for governo? Esta é a questão. Bom, esta pergunta vamos deixar para o futuro. Vamos avançar, não é? Para o presidente Adalberto. Muito bem. Depois de olhar atentamente estas questões sociais e económicas que afligem os nossos cidadãos, as nossas famílias, quais soluções podemos aqui apresentar para ver resolvido ou minimizado? Eu penso que já apresentei as soluções. Eu apresentei problemas e apresentei caminhos. Apresentei problemas, apresentei caminho. Estou a conduzir assim as respostas das questões que me coloca. Mas se me perguntar se eu acredito que este governo é capaz de resolver a questão de Angola, eu acho que é incapaz. Eu acompanho com alguma tristeza, digo mesmo tristeza, e até dor, a promoção deste governo por via dos seus gabinetes, de ação psicológica, humilharem angolanos. Angolanos com fome, angolanos com projetos angolanos com fome e angolanos com projetos para implementar no seu país. Portanto, o que é que eles vão fazer hoje? O que é que este governo faz hoje? Identificou pessoas com algum poder de voz e silenciou-os com ditos créditos bem direcionados. Não há crédito para o cidadão comum. Há crédito para aquele que tem voz para criticar o governo do presidente Lourenço. Há crédito para os militantes da UNITA, já não há crédito para o cidadão comum. É triste. É humilhante porque nós vemos que não é puro, não há pureza quando se faz isso. Há aqui a intenção de o silenciar. E assim não podemos construir país. Assim não se constrói país. Eu aproveito para responder um cidadão que dizia: não importa se é dirigente da Jura, se é da onde, venham. Não. Aqui ninguém, a Jura não está à procura dos bons ofícios de gabinetes afetos à presidência da República, cujo papel é de subversão. A UNITA não está à procura dos bons ofícios de gabinetes, cujo papel é de subversão das famílias e de humilhar de forma permanente e recorrente os angolanos. Portanto, este governo é incapaz de encontrar soluções capazes de resolver os problemas de Angola de forma genérica. Vai resolvendo de forma específica em função de interesses específicos. E qual é o interesse específico agora? Silenciar os angolanos para continuarem no governo. Silenciar aqueles que têm voz para manipularem a opinião pública internacional de que em Angola não há crise, há democracia e há respeito pelos direitos humanos. Os angolanos precisam, de forma urgente, sair do estado em que se encontram, um estado de mágoa, um estado de indignação, para partir para atos de coragem e de indignação nacional. Muito bem. O internauta Abel Pedro escreveu: Nelito da Costa é Cuico. A minha questão é: os acidentes de aviação e trânsito é a segunda maior causa de morte em Angola. O que temos notado é que os agentes reguladores de aviação e trânsito não exercem o seu papel como tal. Número 1. Qual é o papel fundamental do agente regulador de aviação e trânsito, além de verificar a documentação do condutor? Número 2. Qual é a visão do Grupo Parlamentar da UNITA com a redução e prevenção dos acidentes rodoviários em Angola? E tem outros números, 3 e 4. Número 3, qual é a visão do deputado com a relação à mudança de comportamento por parte do corrupto e corrompido, refiro-me ao agente regulador de trânsito e o condutor,
de viatura que muitas das vezes o agente é neutralizado pelo condutor de viatura depois de entregar a famosa gasosa. A quarta, será que os deputados a monitorar, escreveu desta forma, a monitorar, é isto que ele queria dizer, a monitorar tecnicamente a reabilitação das estradas públicas? Bem, permita que eu não gostaria de ir para um campo de acusação contra os nossos agentes da ordem, contra os nossos polícias, né, dos nossos trânsitos. Não gostaria de fazê-lo. Não gostaria de partir para uma acusação, nem sustentá-la. O que eu acho que os nossos polícias precisam é de maior valorização. Precisamos valorizar os órgãos de defesa e segurança, todos eles, desde a Polícia Nacional, Forças Armadas e outros setores afins. A polícia que está na rua precisa ter um salário digno, capaz de cobrir as necessidades da sua família. A polícia que está na rua precisa ter condições de trabalho dignas, que venham a conferir a dignidade e a legitimidade do seu trabalho. Sobre os acidentes, agora, se há corrupção grande ou pequena, eu não me vou referir a isto, sobre o mérito da causa. Não posso sustentar acusações das quais não conheço. Eu vou pedir desculpas ao Abel, não vou fazê-lo. Tenho um enorme respeito pelos órgãos de defesa e segurança, enorme respeito, porque sinto que também são vítimas do sistema. Vezes há, e quem diz isso já levou pancada da polícia, atenção, mas eu sinto que eles são vítimas do sistema. São vítimas do sistema. São irmãos nossos que fazem. Que empresas é que fazem isso? Essas empresas estão a cometer um crime de lesa pátria, estão a lesar o nosso patrimônio. Estão a usurpar patrimônio nosso, estão a roubar dinheiros nossos. Quem se está a beneficiar, afinal, quando se faz mal às estradas? Quantas vezes eu vi o troço Luanda Dondo ser reparado e hoje já está completamente destruído? Quantas vezes vimos o troço Luanda Sumbe ser reparado? Quantas vezes investiu-se dinheiro? Quantas estradas nacionais já estavam reabilitadas depois da guerra de 2002? Depois da guerra terminar. Aliás, o GRN, acho que é GRN, creio que é isso mesmo, Governo de Reabilitação e Reconstrução Nacional, dirigido na altura pela Casa Civil, pela Casa Militar e Civil do Presidente da República, o que é que fez? Dinheiro, somas avultadas de empréstimos da China, e hoje estamos atrás outra vez de dinheiros para reabilitar as estradas. E quem é responsável? Não se responsabiliza ninguém. Estes é que devem ser responsabilizados. Eu não vou responsabilizar o elo mais fraco neste problema, que é o polícia. Não vou. Muito bem, vão indo surgindo outras questões, a nossa audiência está realmente a interagir connosco, nós estamos perto das 19h30, são agora e 24. Vou fazer questão de ler pelo menos duas questões que aqui começam a chegar. Boa noite, senhor deputado, escreveu Garcia Sebastião Arangur. Eu gostaria de saber como está o processo de negociação entre o MPLA e o UNITA sobre as autarquias locais. Bem, criaram-se comissões. O grupo parlamentar da UNITA criou uma comissão e o MPLA também tem uma comissão. Portanto, as partes estão a negociar, a encontrar consensos, aquilo que nos une, melhorar o que nos une e tentar também trabalhar naquilo que nos separa. Portanto, quando isso for concluído, como é natural, vai ser apresentado aos angolanos. Há uma particularidade que deve ser dita aqui. O grupo parlamentar da UNITA auscultou os seus parceiros sociais quando começou esta negociação. Portanto, para colher deles também o que é que eles achavam que devia estar contido neste projeto de lei. E foi feito. E a UNITA continua a dialogar com os seus parceiros sociais para incluir as suas ideias, para não se sentirem parte excluída neste processo. Muito bem. Mascala Pedro Panzo escreveu: a minha pergunta é, será que o senhor deputado acredita que o Norberto Garcia, a mando de João Lourenço, vai conseguir mesmo corromper mais de 10 deputados da bancada parlamentar da UNITA para o terceiro mandato? A pergunta foi colocada pelo Mascala Pedro Panzo.
Eu não gostaria de dar importância a quem não tem importância. Essa é a primeira nota. Segunda nota, os deputados da UNITA não estão à venda, né? Que eu saiba, não há nenhum deputado que está, no seu rosto está lá escrito vende-se, compra-me, para uma agenda que venha prejudicar o futuro da Angola. Portanto, os angolanos estejam perfeitamente descansados que não existe na bancada parlamentar da UNITA nenhum deputado capaz de remar contra a vontade do povo. E quem assim o fizer também, como é natural, assumirá as consequências diante do julgamento do povo. Muito bem. Não há que receio. Agora, sobre as figuras que mencionou, eu prefiro não dar importância ao que não é importante e deixar que o tempo e a história façam o seu julgamento devido. Muito bem, estamos na página Juventude Avante, o da Paixão escreveu: Senhor Deputado, o que a bancada parlamentar da UNITA está a pensar acerca dos jovens presos pelo MPLA? Falo do Tanais Neutro, das ruas e outros ativistas. Não é um assunto a discutir na Assembleia Nacional? É sim um assunto. Em várias declarações políticas na Assembleia Nacional, o senhor presidente do grupo parlamentar referiu-se a eles, exigindo a sua libertação. Em vários discursos políticos, o senhor presidente do partido referiu-se a eles. Em várias entrevistas em órgãos internacionais, o senhor presidente da UNITA referiu-se a eles. Portanto, o assunto já não é apenas de interesse e de domínio dos angolanos. O assunto é de domínio externo e tem sido feita a advocacia necessária. Infelizmente, estamos perante um regime arrogante, que não aprendeu a ouvir nem a dialogar, que está a sacrificar a vida de pais de famílias. Estou a me referir ao Tanais, que está a caminho de 1 ano sem conseguir sustentar a sua família. O Adolfo Campos, que tem a sua família também afastado dos seus filhos, por ter ousado criticar o presidente Lourenço. Quando temos no país maiores criminosos de verdade, que lesam o interesse da pátria. Portanto, esses são presos de consciência. Eu sei que nem o Adolfo, nem o Tanais sentem-se presos diante daquelas grades, porque eles são cidadãos livres encarcerados em cadeias para intimidá-los. Quem devia estar por trás daquelas grades está solto. Mas tenho dúvidas que consiga dormir sem peso de consciência. Tenho dúvidas. Portanto, a nossa solidariedade é total e as nossas ações nos próximos tempos também poderão ser outras. Muito bem, está a acompanhar o podcast Conversa com o Deputado, um espaço de interação do deputado com o cidadão que ele representa. São agora 19h28, menos 2 para 30. Sr. Deputado, tem agora este minuto para, muito resumidamente, poder aqui tecer as últimas palavras em função do tema que sugerimos, que é a situação social e económica das famílias angolanas. Bom, em poucas palavras, primeiro eu quero agradecer a iniciativa, louvar a iniciativa do grupo parlamentar de tornar cada vez mais próximo o deputado do cidadão. Agradecer e felicitar. Segundo, dizer que o cidadão acredita na UNITA, no seu comprometimento para uma resolução dos problemas que afligem a nossa sociedade no contexto presente. Que nós acreditamos piamente que esses problemas se vão resolver apenas com a UNITA no poder e com a participação de forma direta e concreta do cidadão. É fundamental que surja em Angola, num futuro muito próximo, um governo que venha do povo e sirva o interesse do povo. Ou seja, venha do cidadão e sirva o interesse do cidadão. Um governo capaz de ser sensível à sua dor, sensível às questões sociais, que nós não temos hoje. Os angolanos desenganem-se pensando que o presidente Lourenço vai tomar medidas capazes de aliviar a situação da Angola. Não, não vai tomar medida nenhuma. Ele vai continuar a apertar o cinto dos angolanos para torná-los pedintes, para continuar a humilhá-los.
Porque é assim que os regimes de matriz marxistas funcionam. Cria-te um problema e depois finge resolver o problema, humilhando-te. Tira-te a panela, depois de um ano, você prestas a morrer, ele dá-te a panela e põe as câmeras aí e põe-te a agradecer. É assim que eles funcionam. Para isso, precisamos continuar a resistir, precisamos continuar a trabalhar de forma forte e afincada. Precisamos promover a unidade na diversidade dos angolanos, no sentido de alcançarmos, num futuro muito próximo, uma alternância política credível e responsável. Enquanto isso, o grupo parlamentar da UNITA estará sempre e sempre próximo do cidadão, nas comunidades e por via dos mídias sociais. Hoje esteve o deputado Equique, amanhã estará um outro deputado. Façam as perguntas que forem necessárias, sugiram ao grupo parlamentar ações concretas que nós conseguimos efetivamente ouvir e implementar. Recentemente, depois do incidente do Kazenga, esteve uma delegação chefiada pela primeira vice-presidente do grupo parlamentar no Kazenga, onde manifestaram total solidariedade aos incidentes do Kazenga. Refiro-me ao agente do SIC que baleou mortalmente elementos da mesma família. Estiveram hoje 2 deputados a acompanhar o funeral. É lamentável. Os deputados não deviam ir acompanhar o funeral desses cidadãos. Deviam estar lá para festejar, mas foram num momento de tristeza. Por quê? Porque o polícia, mal instruído, que o nosso sistema corrupto criou, mata o seu cidadão em vez de proteger. Portanto, vamos juntos. Meu muito obrigado.